Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. O Botafogo que está fechando aí com um novo jogador, hein? Tem novo jogador aí pintando no Botafogo, ex-atacante aí de time brasileiro que joga, né, fora do país, que está chegando aí no time do Botafogo. Tem também as últimas informações do novo treinador aí, quase fechado aí com o time do Botafogo, um nome muito forte aí nos bastidores. Textor chega hoje para fechar aí essas negociações. Tem também o Botafogo se preparando aí para esse jogo contra o Racing e muito mais. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando? Então assiste esse vídeo até o final. Quem que a gente vai ouvir para falar de Marlon Freitas e Igor Jesus? Marlon Freitas e Kamehameha, vamos lá. O começo, né, não está sendo um dos melhores, né? A gente sabe que a gente precisa melhorar, né? Tem jogadores novos chegando também, que, né, eu como um dos mais antigos, outros jogadores também, a gente está tentando blindar esses jogadores para que eles cheguem, né, e consigam desempenhar, né, o melhor deles, né? Foi assim no ano passado também com os jogadores que chegaram, né, e a gente vinha de uma temporada diferente do ano retrasado, de 23 para 24, do que do ano passado para esse ano. E amanhã, né, é um grande jogo, uma decisão para nós, né, onde só a vitória nos interessa, mas a gente tem que ter humildade, tem que ter estratégia também de jogo, porque a equipe do Racing é uma equipe muito perigosa. Sabemos o quanto é importante esse jogo para nós, é o jogo praticamente da vida, para que possamos dar uma resposta diretamente, não somente para o torcedor, mas para o interno, mostrar a qualidade que temos, não o que passou para trás já era, não podemos pensar em relação a tudo que aconteceu, mas faz parte no futebol, nem sempre você vive grandes momentos e hoje temos mais uma oportunidade de estar podendo entrar em campo amanhã e fazer um grande jogo e mostrar ao nosso torcedor que nós temos total capacidade de entrar lá e fazer um grande jogo e mudar esse resultado e sair com a taça, que é o mais importante para nós. Breiler Pires, Botafogo e Racing. 2-0 de desvantagem não é fácil. Difícil, Abel, e não só pela desvantagem, mas pelo que o Botafogo tem apresentado nesse começo de temporada. Porque os jogadores estão muito abaixo. E não é só ali a falta do treinador. Porque é normal que um time que não tem um treinador fixo, um treinador efetivado, passe por uma instabilidade, até encontrar ali essa figura, encontrar o seu líder. Por mais que o Caçapa tenha chegado para ocupar esse vácuo, já chegou ali com o selo de interino, os jogadores sabem e já até se manifestaram sobre isso, sobre como impacta o começo de temporada do Botafogo, mas analisando individualmente, porque no coletivo é normal o Botafogo estar abaixo, individualmente praticamente nenhum jogador dá resposta. Então não foi só no jogo na Argentina do Racing contra o Vasco pelo Campeonato Carioca, praticamente ninguém se salvou ali, nenhum jogador pedindo passagem. Juan Cruz, que acabou de chegar, ainda muito tímido. Jogadores que no ano passado se destacaram, como Marlon Freitas, como Alex Telles, também a Barbosa, todos muito abaixo. Então é um Botafogo que, nesse momento, a esperança do torcedor é o ambiente, criar ali uma atmosfera que faça o Botafogo tirar uma motivação de onde não tem, e o fator casa, jogar ali num gramado sintético, tirar o Racing da zona de conforto, mas pelo que foi o primeiro jogo e pelo que o Botafogo tem demonstrado aqui, toda essa situação de desmobilização no início de temporada, o Racing é muito favorito para conquistar esse título da Recopa e até por ter um time mais consolidado em estágios, com passos muito à frente do Botafogo nesse momento. Vamos para o Newton Santos, olha quem está aqui, ó, o professor Costas. Primeiro nome é Gustavo? Gustavo Costas. Esse corre, hein? Quando tem um gol, ele corre alguns quilômetros. Louco do bem. Sabe quem corre muito também? O aniversariante do dia, Pai Vicari, Bruno Vicari Maravilha. Parabéns ao amigo. Parabéns. Parabéns.
Rafa Marques está ao lado dele, está com o almoço garantido, porque pai Vicari vai pagar o almoço. Não, mas peraí, o aniversariante paga o almoço? Paga o almoço. Desde quando isso? Não, sempre. Na minha época, o aniversariante recebia o almoço. Ah, eles vão decidir. Bom dia, amigos. Desde hoje. Desde hoje. Abel, obrigado, viu? Obrigado, Abel, Breiler, todo mundo que tá aí no estúdio, Donquinho, Mari Pereira também, minha amiga. Sim, o aniversariante paga o almoço, no caso, é aniversário do Celso Zelt hoje também. É isso, deve ser legal. Também, então, eles pagarão o nosso almoço hoje, viu, Rafa? E tarifa quase que internacional, porque afinal de contas estamos no Rio de Janeiro e estamos em dia de Recopa Sul-Americana. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, sim, Bruno. Bom dia. Parabéns para você. Muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. Que você siga essa brilhante carreira por muitos e muitos anos ao nosso lado, ao lado do Fã de Esporte. De fato, o Newton Santos logo mais vai estar cheio, sim. Lotado? Provavelmente não. Aliás, até agora o Botafogo não conseguiu com esse time que encanta, né, ou que encantava pelo menos no ano passado, com os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, bater o recorde de público aqui. Continua sendo aquele de 2007, clássico contra o Fluminense, 43.870 torcedores. De lá para cá não tivemos mais essa marca e toda vez que o Botafogo vive um bom momento, faz partidas importantes, se cria essa expectativa, a narrativa de que vai acontecer um novo recorde, que o torcedor virá, que vai bater essa marca, mas isso não aconteceu. E é a primeira vez que o Botafogo pode ganhar um título internacional no seu estádio, porque os outros 2 títulos foram conquistados fora do Newton Santos. A Conmebol de 93 foi no Maracanã, o Newton Santos nem existia, e ano passado a Libertadores lá no Monumental de Nunes. Então a expectativa é essa. Eu até sinto, andando por aqui, um certo otimismo por parte dos torcedores botafoguenses, né, Rafa? Eu vi poucos torcedores argentinos, normalmente em outras grandes decisões, seja aqui no Rio de Janeiro ou mesmo em Minas, como vimos recentemente, era uma movimentação maior na cidade. A movimentação aqui é intensa, pelo menos você tem uma referência melhor do que a minha, mas assim, eu sinto que a cidade está cheia. Mas cheia, acho que talvez muito mais por conta do carnaval do que propriamente pela decisão. Mas por parte dos botafoguenses eu sinto um certo otimismo, Rafa. Existe esse otimismo, principalmente porque o discurso em algum momento o time voltará a jogar. Tá. A gente ouviu há pouco aí o Marlon Freitas e também o Igor Jesus conversando com a Roberta Barroso, e a gente tem a sensação, Bruno, companheiros do estúdio, que os jogadores sentem essa responsabilidade, essa demanda reprimida. Eles devem isso ao torcedor. O Botafogo precisa estrear em 2025 enquanto o time de imposição, time de controle de jogo. É claro que as ausências do Thiago Almada e do Luiz Henrique da espinha dorsal, o Bastos também não joga hoje, então do time que vai entrar em campo logo mais, em comparação à equipe clássica, né, que foi decorada pelo torcedor do ano passado, são 3 as ausências, mas principalmente temos ofensivos, o Luiz Henrique e o Thiago Almada, e isso demanda uma alteração da dinâmica ofensiva. É impossível você prever que uma equipe coletivamente tenha o mesmo desempenho com alterações de peças. Se você mantém uma escalação de um ano para o outro, sem mexer o time em nenhuma posição, já tem uma mudança de jogo, que dirá você alterando peças. Então, assim, é utópico imaginar que vai ser o mesmo Botafogo. Mas pode ser um Botafogo com mais atitude. Não precisa ter aquele engendramento coletivo de troca de passos com intensidade, aquele time que parecia jogado como um controle de videogame. Não, mas pode ser um time com mais imposição técnica, pode ser um time com mais autoconfiança, e pelo discurso dos jogadores e pelo sentimento do torcedor, eu até creio nisso hoje. E aí tem 2 reforços, viu, Abel? Ou 2 retornos. Um do Gregory, que não jogou a primeira partida por conta ainda da expulsão na final da Libertadores, e também o Arthur, novo reforço e que volta ao time essa noite aqui no Newton Santos, que tá bonito, viu, Abel? Eu gostei dessa frase também do Rafa Marques, falando sobre o futebol de videogame que o Botafogo jogava no ano passado. Resume aí, como é que é esse futebol de videogame, ô Rafa? Bom, quem joga videogame sabe que você, apertando determinados botões, você gera ações práticas dos bonequinhos já no vídeo, né? Eu nunca fui bom no videogame. Mas no botão, em compensação, também já fui melhor. Eu ainda continuo dando meus brilhalecos de vez em quando, mas já fui melhor. Eu jogava, mas era muito ruim no videogame. Mas eu entendo que funciona assim. Quem é gamer sabe que funciona assim. E o time do ano passado, né, Abel, Donk, Mari, Breiler, Bruno, era jogado desta maneira, era desenvolvido desta maneira. Era o time que tinha os comandos muito bem ensaiados pelo Arthur Jorge. Os jogadores sabiam como tinham que se posicionar e se movimentar em campo, com e sem a bola, dependendo das circunstâncias impostas pelos adversários. O Botafogo teve problemas grandes ano passado, por exemplo, quando pegou times com marcação em linha baixa. Em algum momento o Arthur Jorge encontrou uma solução
atenção para isso. E o time voltou a vencer adversários que se fechavam no seu campo de defesa. Em alguns momentos o Botafogo teve problemas também com a questão da bola aérea, depois desenvolveu uma dinâmica que pudesse melhorar o rendimento tanto ofensiva quanto defensivamente. Foi arrumando soluções o técnico português. Ele não está mais, aliás, o Botafogo completando hoje 55 dias sem treinador. Dizem que o Hernan Crespo está bem encaminhado, que a primeira conversa ontem com o John Textor foi muito boa, as partes se entenderam, mas foi apenas a primeira de algumas. E só para poder não perder esse gancho, o torcedor entender, né? O botafoguense entender. Quando o John Textor faz o contato com um profissional, com um treinador, ele faz uma primeira entrevista. Se a primeira entrevista for boa, ele faz uma outra daqui a 48, 72 horas. Se esta segunda for boa também, aí ele vai partir para a possibilidade de uma contratação. Tem uma liturgia para contratar técnico do Botafogo. Funciona assim, só que é uma empresa, ele é o dono. E ele só contrata o técnico quando ele está suficientemente seguro. A informação da nossa Yasmin Torres, Abel, é que ontem aconteceu então essa primeira conversa, ainda de maneira virtual, com o ex-técnico do São Paulo, né? Teve uma passagem até importante pelo São Paulo, campeão paulista, o Crespo, e nesse momento é o favorito então a ser contratado por Textor, que vai estar aqui essa noite, Abel. André Donk. O Breila quer falar? Fala, Breila. Não, mas porque o Rafa e o Bruno trazem essa informação e a gente aqui com a sensação de, nossa, já ouvi essa história antes. Botafogo tem conversa bem encaminhada, tá para fechar o treinador, e foi assim com o André Jardine, foi assim com o Vasco Matos, Rafa Benítez. É isso, o Textor mais uma vez no mercado. Todo esse processo, um processo lento de tomada de decisão e até compreensível, porque é uma decisão muito delicada, né, de escolher o comandante, e eu gosto quando um clube tem um processo bem definido de escolha do treinador, mas, por outro lado, Botafogo encontrando várias barreiras para achar esse nome, o tempo passando, a temporada, os títulos em jogo ficando pelo caminho e eliminado no Campeonato Carioca. Já tinha perdido a Supercopa pelo Flamengo e hoje tentando, pelo menos, agarrar uma taça, que é a da Recopa. Não digo que é um prêmio de consolação, porque entende-se o Botafogo em fase de reformulação, mas a falta de um técnico, a falta de um comandante tem pesado muito para esse momento do Botafogo. Só para não esquecer, não é só a falta de um técnico, é a falta de um norte, né? Assim, é olhar lá na frente e ver que tem um objetivo traçado, um caminho traçado. E assim, eu entendo o Textor e concordo com o foco de você ser assertivo no nome, ter um estudo, ter uma preparação, não contratar por contratar. Mas você está falando de um clube que simplesmente é atual campeão brasileiro e da América, então é atrativo para muitos técnicos. E você está há 2 meses. A saída do Arthur Jorge foi confirmada no dia 3 de janeiro. E assim, já havia indícios claros da saída dele, no mínimo 2 semanas antes. Você está falando de mais de 2 meses para você conseguir contratar. Uma coisa é você ter a cautela, se preparar, olhar para o mercado, super válido. Não sair contratando. Mas dentro de uma ótica com calma, 2 meses é um tempo extremamente exagerado. E o foco está na segunda metade da temporada, Campeonato Brasileiro, Mundial, Libertadores, mas você não tem garantia nenhuma que você vai ganhar. E outra, se basear no que foi ano passado, com o Arthur Jorge chegar no meio do caminho, é você tornar a exceção a realidade. Então, assim, acho que está muito atrasado nesse aspecto, isso foi prejudicial para a temporada do Botafogo, e não estou falando que tinha que ganhar, a questão é do planejamento, é de estar executando, porque esse técnico vai chegar, ainda vai ter o período de adaptação, colocar as ideias em prática. Lógico que tinha a memória afetiva da forma, está muito claro como o Botafogo joga, está muito claro como o Botafogo busca seus reforços, mas ainda assim, dentro dessa memória afetiva, memória tática que tinha do Botafogo da última temporada, a gente só viu isso, sinceramente, no clássico contra o Fluminense, que ali foi uma atuação que você olhou e falou, ali é o Botafogo, é o estilo do Botafogo, o nível de futebol apresentado, de resto ainda foi muito pouco. Tanto que hoje a situação, o favoritismo, por mais que o torcedor possa estar confiante, acho que os retornos são fundamentais. O Gregory dá uma estabilidade, o Breler costuma bater nessa tecla, e eu concordo, dá uma estabilidade no meio de campo, de um time que de fato você está vendo muito espaçado, não está conseguindo impor aquela intensidade que teve no ano passado. O Gregory é um cara muito importante nesse aspecto, acho que o retorno do Arthur também é importante, mas apesar disso, pelo que foi a ida, e poderia ter sido até pior, ainda vejo o Racing com grandes possibilidades de ser campeão. Você fala do Gregory, eu me lembro do Roberto Carlos. Aí ninguém entende. Abel,
porque Gregory Isaacs, grande cantor jamaicano, o Roberto Carlos da Jamaica. Olha lá, hein? Voltando ao ritmo de Recopa Sul-Americana, esquecendo o reggae, Rafa Marques chama. Achei que o Abel fosse cantar. Fiquei frustrado agora, viu, Bruno? Achei que ele fosse cantar. Seria aumentar a nossa audiência. Vai ter esse momento ainda. Tem programa ainda, né? Eu só queria pegar esse gancho aí do Donk para dizer o seguinte. Primeiro, em relação ao Clássico Fluminense, eu concordo com ele. Ali tivemos um lampejo do Botafogo do ano passado, mas sabe aquela história de que a necessidade faz a ocasião? A tabela do Campeonato Carioca na Taça Guanabara previa apenas um clássico aqui no Newton Santos. Exatamente aquele contra o Fluminense. O Botafogo pegou o Flamengo no Maracanã e o Botafogo pegou o Vasco em São Januário. Então precisava, neste clássico, dar satisfação ao seu torcedor. E é um jogo que o jogador se motiva mais. O jogador fica mais animado, fica com mais vontade, com mais afinco, com mais desejo de dar essa resposta. Então, eu acho que isso ajuda a explicar aquela atuação contra o Fluminense. E sobre a história da espera, até você ter o melhor nome, o problema não está no planejamento em si. Eu acho que o John Textor jogou certo com o torcedor. O problema está na medida em que você não consegue ter resultados de imediato e alguns resultados o torcedor consegue até aceitar. A eliminação para no Carioca ela é aceitável. A derrota para um Flamengo, já treinando um pouquinho antes, num campo neutro, também é aceitável. Agora, perder essa Sul-Americana não será aceitável. Isso está muito claro desde o jogo de ida na Argentina. A gente percebe a reação das pessoas, a gente percebe os influencers, a gente percebe os youtubers identificados com o Botafogo, a gente percebe todo mundo... Se bem que o mais famoso está passando um paninho pro Textor, né? Esse é uma espécie de conselheiro, né, do John Textor. Mas assim, os outros todos, de um modo geral, já começaram a fazer dos seus canais a voz, a oportunidade para o torcedor. Sim, vestem efetivamente a camisa. E aí isso dá o tom do que a torcida está pensando. Então assim, o jogo de hoje, ele é muito importante... Em termos de conquista, sim, para que o Botafogo possa ter um mês inteiro de preparação, quem sabe já com o seu treinador, para o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. E ainda, né, Abel, vocês falavam dessa questão, né, a Mari falava, o Donk também, o Breiler. Talvez esse problema do Botafogo seja a grande virtude do Racing, que é justamente o técnico ser exatamente a cara do seu... Aliás, o time ser a cara do seu próprio técnico. Você elogiava o Gustavo Costas, como ele é vibrante, como ele é intenso, e eu vi uma análise dos jornalistas argentinos, até antes da queda do Boca hoje, dizendo que atualmente o grande time copeiro da Argentina é o Racing. E a definição eu achei legal, é um time que joga futebol de rua, da rua da Argentina. E isso é a cara do Gustavo Costas, como você destacava quando a gente começou a conversar aqui, Abel. Olha, estou adorando. Sempre é um prazer ter Bruno Vicari e também Rafa Marques conosco. Mas hoje eles estão demais. O Rafa soltou o futebol de videogame. E agora o Bruno Vicari, o futebol de rua argentino. Isso é maravilhoso, mano. Das calles. E aí a argumentação até do pessoal lá do F90 da Argentina é que é o futebol, e é isso que é legal, né? Como eles explicaram, por quê? Porque é aquele futebol que te obriga a ficar atento o tempo inteiro, que a qualquer momento alguém pode chegar e te surpreender, e o Racing não, nesse sentido não é surpreendido. É ele quem está atento, é ele quem está ligado, é ele quem é intenso. Então por isso que eles classificam que o futebol do Racing é um futebol das ruas argentinas. Eu gostei e já estou usando essa também. Não, mas é da mesma empresa, então a gente pode usar certo. Também, né? Você dá crédito, né? Tá tudo em casa. É né? isso. E assim, esse raciocínio vai ao encontro de uma coisa que é muito natural na vida, inclusive, né? O futebol imita a vida. O cérebro humano aprende por repetição. Então, se você está com o mesmo técnico há muito tempo e com basicamente o mesmo elenco, a tendência é o jogo ser melhorado, ser solidificado etapa a etapa. As pessoas falam muito do trabalho do Gustavo Costas, mas ano passado o Racing, que ganhou a Copa Sul-Americana, jogava no 4-2-3-1. Era um time que tinha uma outra forma de jogar. Ele precisou reordenar o seu time quando ele perde o colombiano Quinteiro, que era um jogador que fazia ali a qualidade de jogo pelo lado direito. Ele rearruma o time com 3 zagueiros. Potencializando a qualidade ofensiva do Martirena pela direita, muito bom esse lateral uruguaio, jogador de muita qualidade, do Rojas pela esquerda, que inclusive já foi até cotado. Porque o Martirena pelo lado direito joga com o Martínez. Com o Martínez, e você consegue fazer ali uma triangulação, porque sempre tem um apoio do meia, pode ser o Zaratio, não sei se o Vieto vai jogar, e pelo lado esquerdo tem o Rojas. E aí ele transformou um 4-2-3-1 estruturado, que deu um título sul-americano ao Racing, que não vinha há décadas, num 3-5-2 ou num 3-4-1-2, igualmente eficiente, igualmente capaz. Então é realmente fruto de uma sequência de trabalho que lá se deu e que no Brasil nem sempre se dá.
Prováveis escalações de Botafogo e Racing para a grande decisão de logo mais, que você acompanha conosco aqui na tela dos canais ESPN, Disney Plus, começando com o Botafogo de tanta gente, o Botafogo de Garrincha, Didi, Amarildo e Zagallo, o Botafogo de Gonçalves, de Gotardo, Sérgio Manuel, Túlio Maravilha e Donizete Pantera, hoje com Cláudio Caçapa, John, Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles. Vamos com calma, Barbosa. Gregory, Marlon Freitas, Arthur Savarino, Matheus Martins e Igor Jesus. Ramehameha, o provável Botafogo para enfrentar Racing de tanta gente. El equipo de las calles de Argentina. Como disse o amigo Bruno Vicari, o time das ruas da Argentina, de Avejaneda. Com Arias, no gol de César e Colombo, Queiroz, Martirena. Esse é uma fumaça pelo lado direito. Nardoni, Zuculini, Rojas. Pergunta pro Cruzeiro. Como? Hein, Abel? Oi? Pergunta pro Cruzeiro se o Martirena faz uma confusão ali daquele lado ou não. Muito bom jogador. Fico impressionado como o grande mercado brasileiro ainda não viu esse jogador. Queria. É uma correria, hein? Escolhe camisa. Se bobear, pega a faixa de capitão. Grande participação dos amigos nessa escalação maravilhosa do Racing, completando com Salas, Adrián Martínez e Vieto Ousaracho, velho conhecido do futebol brasileiro. Mari Pereira, que te parece este equipo de las calles de Argentina, Mari? Te parece bem? Sim, não, é um time, como os amigos trouxeram, assim, é um trabalho que os resultados eles aparecem nesse retorno do Gustavo Costas ao Racing, uma eliminação só em 6 mata-matas que disputa nesse período, só para o Tadieres na Copa da Argentina no ano passado. Então, assim, é um time, tive a oportunidade de fazer alguns jogos de Sul-Americana da temporada passada, que tem muita tranquilidade para construir os resultados. Assim. É um time que sabe muito bem jogar o jogo proposto pelo adversário, quando ele precisa propor. Tem o desempenho contra o Atlético Paranaense, que não vai bem, mas depois o jogo da volta não se dá nem conta do adversário. Então, além de tudo isso, é um time muito capaz de lidar com as situações de jogo. Em final... E não se intimida quando joga fora de casa. Exatamente. Então, assim, sabe muito bem lidar com situações. E eu acho que pro lado do Botafogo, tudo isso que a gente está trazendo, dessa demora do Textor, de escolher um novo comandante... porque a gente está falando de um início de trabalho, né? Não é nem que o Botafogo ele só perdeu peças importantes. Foi um trabalho que não existe mais. Aquilo que aconteceu com o Arthur Jorge já não existe mais. Não é que alguém chegou para dar continuidade com uma ideia de jogo muito parecida do Arthur Jorge. Isso não acontece. O Botafogo hoje, ele não tem um processo, ele não tem um trabalho. Então é tudo muito em cima dessa memória que o Donk trouxe, da qualidade individual dos jogadores, da expectativa do Arthur desempenhar nesse retorno ao futebol brasileiro. Mas ainda assim a gente vê que os jogadores eles estão muito expostos, né? A gente vê que a cobrança cai em cima deles, cai também em cima do Textor, mas quem está ali dentro de campo, que precisa desempenhar, que precisa aguentar a expectativa do torcedor, corresponder à expectativa do torcedor, são os jogadores. Então eles também estão expostos. E no jogo passado já ficou muito claro como isso incomoda eles também, né? Essa falta do treinador, essa demora do início de trabalho, o próprio Barbosa falou sobre isso, o Textor não gostou e respondeu. Então a presença dele hoje, lá no Newton Santos, ela pode até se tornar uma presença intimidadora ali, né? Os jogadores saberem que o Textor está lá, que alguns colegas já deram a declaração de que incomoda, sim, essa falta, essa demora de ter um treinador, mas eu acho que o Botafogo ele pode contar com essa mobilização da torcida. Acho que talvez dos próprios jogadores, nas entrevistas que a Beta trouxe pra gente, mas infelizmente o placar ele joga muito a favor do Racing e o trabalho também. Vou perguntar para o amigo André Donk. Sua opinião, André, sobre o Wesley, aquele Abel, que jogava no Corinthians, lembra dele? Mas antes o Bruno Vicari chama. Só completando o que a Mari está falando, não só incomoda os jogadores do Botafogo, como até prejudica individualmente o trabalho de alguns, e o maior exemplo talvez seja o Igor Jesus, né? Vem aí uma convocação de seleção brasileira, o Igor há alguns meses era o centroavante da seleção, era o cara que chegou a ocupar ali, pegar aquela camisa depois do gol marcado recentemente, e de fato o desempenho dele, talvez na reta final da temporada passada já tenha caído um pouquinho, pelo menos com
gols, mas assim, é verdade que ele foi muito participativo na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, mas não é o melhor ano dele, né? Início de temporada, ele está sendo prejudicado, mas ele confia sim em boa atuação aqui na Recopa para confirmar a sua convocação nessa próxima data FIFA. E como você falava, Abel, tem o Wesley, que é uma possibilidade. Esse jogador do Corinthians está no Al Nassr e pode vir por empréstimo, viu, Abel? Acho que você perguntaria para o Donk sobre isso. Isso, vou mostrar uma tela antes, amigo Bruno Vicari. A gente tem a tela com números dele? Então vamos lá com a telinha. Estamos vendo imagens do Wesley ainda quando defendia o Corinthians. Desde a estreia pelo Al Nassr, 11 jogos, só 2 como titular. Então uma média aí pequena, né, de 32,5 minutos por jogo. 1 gol e 1 assistência nesses 11 jogos. Seria um bom nome para o Fogão, amigo André? É um bom nome, é um jogador promissor, ainda precisa ser lapidado. No Corinthians, até por conta de uma situação mais complicada no começo. O contexto, né? Exato, queimando etapa, então se colocava muita responsabilidade, muita expectativa em cima dele, de um jogador claramente com capacidade de drible, de um contra um muito bom, mas que pecava na tomada de decisão. E algo natural para um garoto, mas que era muito exposto por conta da necessidade. Até acabou perdendo espaço desde a chegada do Ramon Dias. Isso também acabou casando com uma boa possibilidade de venda, e o Corinthians, com todas as dificuldades financeiras, acabou sendo interessante. Lá tem uma concorrência muito pesada no ataque do Al Nassr, por isso que a gente viu que ele acaba não sendo o titular. Acabou de participar também da conquista do Sul-Americano Sub-20. Acho que é um atleta que não chegaria para ser a solução dos problemas do Botafogo. Seria injusto pensar disso dele. Esse é o gol mais bonitos do Campeonato Brasileiro passado, quando deixou 2 dos jogadores para trás e fez esse golaço. Um cara que eu acho que pode agregar, oferecer o lado de campo, 1 contra 1, num contexto mais interessante do que ele pegou naquela época do Corinthians. Embora tenha amadurecido, não acho que vai ser a solução, um jogador para ser titular, mas pode ajudar muito. E até não queimando assunto e indo lá para frente, Abel, só aproveitar o gancho que o Bruno falava, que eu concordo, o quanto que essa situação coletiva pode afetar individualmente, para casos como o do Igor Jesus em seleção, ainda mais se vier o Vitor Roque para o Palmeiras. Acho que a conversa fica um tanto quanto mais complicada. Mas sobre o Wesley, acho que seria uma peça interessante para o elenco do Botafogo. Seria interessante para ele também jogar no futebol mais competitivo, mas acho que não é para esperar que ele seja soluções dos problemas para o Botafogo. O Wesley tem o que está faltando ao Matheus Martins, né? Que é justamente uma capacidade de driblar, de partir para cima. O Matheus Martins é um jogador muito tímido nesse aspecto, começo de temporada muito fraco até aqui, e justifica realmente o Botafogo ir ao mercado. O Jefinho também nessa volta não conseguiu se firmar. O Botafogo ter um jogador de velocidade ali pelo lado esquerdo, driblador, ajudaria bastante, mas precisa, antes de tudo, ter o direcionamento que a Mari falou, que é o do treinador. Porque pode ser que o Botafogo começa a ampliar demais o perfil de técnico, né? Quando você vai de Rafa Benítez para Hernan Crespo, Vasco Matos... Passa por André Jardine. André Jardine, são caras muito diferentes, até em estilo de jogo que é natural. E aí, se um técnico que chega e tem a intenção, por exemplo, de montar um time sem pontas, ou pelo menos um ponta só do lado direito, ter opções como Wesley, investindo alto dessa maneira, que limita reforços em outras posições, pode ser um movimento não muito inteligente, não muito estratégico do Botafogo antes de definir o treinador. Então, por isso, mesmo sabendo que o Wesley é um bom jogador, que hoje, pela formação que o Botafogo tem, chegaria para ser titular, por outro lado, eu vejo que o principal nesse momento é definir o técnico, para ter a chancela, para que o técnico tenha a oportunidade de trazer jogadores com características que aprecia. E isso é o crucial. A gente viu o Caçapa, por exemplo, no jogo da Argentina, como não tinha o Gregory, ele incorporou o meio ali com o Alan, uma opção natural, mas chegou o Newton, que é até um jogador que tem dado uma boa resposta, um jogador jovem, interessante, mas para incorporar mais o meio-campo. E ali a gente, até na explicação, ele ficou, pelo fato de jogar fora de casa, na Argentina, e pelo desfalque do Gregory, mas não há ali nem o técnico consegue defender, sendo interino, uma formação de jogo, porque está tudo muito indefinido.
Então é de fato mais preocupante para o Botafogo não é perder a Recopa, seria o torcedor do Botafogo vai ficar chateado, o Rafa traz esse contexto, né, de mais um título perdido e como a Recopa tem sido mais valorizada pelo botafoguense, mas mais preocupante que isso é estar em março batendo a porta e o Botafogo ainda sem um treinador. Não é uma garantia. A temporada do Botafogo vai ser desastrosa, mas, por outro lado, já adiantaria muita coisa, principalmente do lado de reformulação de elenco, já ter o técnico. Antes do Rafa completar lá, gostaria de lembrar que você assiste Botafogo e Racing conosco aqui na ESPN, no Disney Plus. Vinícius Moura vai soltar a voz com os gols do Fogão, esperamos. E levantando a taça, esperamos. Na Argentina esperam outra coisa. De qualquer maneira, Vinícius Moura na narração e toda a nossa equipe numa grande cobertura dessa decisão, a Recopa Sul-Americana. Bruno Vicari e Rafa Marques, já agradeço de antemão. Fiquem à vontade para completar por aí. Eu só queria fazer um contraponto em cima do que o Breno está falando sobre essa história do Wesley. Vocês levantaram essa bola aí sobre a possibilidade de Botafogo trazer o atacante. E aí, pensando numericamente, eu acho que todo o planejamento do time de futebol ele precisa ser bem ergométrico, né? Não adianta você ter 7 goleiros e só um joga. Não faz o menor sentido isso. Então, raciocinem junto comigo. O Botafogo tem de lado esquerdo de ataque Matheus Martins, que é o titular, Jefinho, que é um jogador reserva, o Wesley chegando é mais uma possibilidade, seria o terceiro nome. O Natan Fernandes contratado é atacante pelo lado esquerdo. E o Santi Rodrigues contratado é um meia aberto pelo lado esquerdo. Então você tem 5 jogadores. E claro, jogador de qualidade se adapta, rende em outras posições, talvez nem tanto quanto na sua predileta, mas é capaz de contribuir para o time. Mas é muita gente para o lado esquerdo e só o Arthur pelo lado direito. Tanto quando o Arthur não joga, o Botafogo está queimando o Rafael Lobato. E eu uso essa expressão queimar porque, notadamente, o jogador que tem talento, tem recursos, é bom num contra um, mas não está pronto, não está maduro, não está ainda estruturado para poder pegar essa exigência de grandes competições, de grandes partidas. Então, assim, o scout do Botafogo é maravilhoso. A minha crítica não é a ação prática de mercado. A minha crítica ela é meramente numérica. Acho que o Botafogo está montando um elenco muito canhoto e pouco destro, viu, Bruno? E justamente do lado direito foi a lacuna deixada pelo principal jogador da equipe na temporada passada, o Luiz Henrique. Abel, você lembrou bem, tá? Hoje, então, tem aqui Recopa Sul-Americana e importante, exclusivo. Ou você vem ao Newton Santos, e nem todo mundo pode vir, mas todo mundo, claro, pode nos assistir na ESPN, no Disney Plus, porque é exclusivo aqui. Para assistir essa grande decisão, você vai nos acompanhar por aqui, tá bom? Um abraço para vocês. Então está mantida aquela história de o aniversariante paga a conta. Isso ou aí. seja, aqui no Rio de Janeiro, Celso Zelt vai pagar, certo? E em São Paulo? Em São Paulo foi aniversário do Donk ontem. Essa ideia sua, Tem a Bruna, Ivana, só então, começa hoje, tá? É a partir de hoje tá valendo o aniversariante pagar o almoço. Tá? Parabéns mais uma Parabéns, vez. Bruno. Aquele restaurante que o Breno gosta muito. O Breno leva a família dele num restaurante lá muito bom. Um abraço a todos. Um abraço Vamos pra todos voltar. vocês Valeu, aí. parabéns, Bruno. Um abraço, parabéns ao Bruno, bom trabalho para os amigos aí no Rio de Janeiro. Vamos voltar a falar do Corinthians? O que a gente tem, Leão? Ah, sim, a sequência do Corinthians, porque são muitos jogos e todos decisivos. É só paulada. É só mata-mata, amigo. Porque no final de semana já tem... Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que hoje enfrenta o Racing, o jogo da volta, né? Vai ter que ir pra cima, vai ter que tirar aí, né, 2 gols de diferença, né, do primeiro jogo. E tá aí, na batalha, tentando, né? O Botafogo que está aí quase fechado, né? O nome mais forte do momento aí é o do André Crespo, né? Do Crespo, que já treinou times aqui do Brasil, né? E chega muito forte, né? Para assumir o comando técnico do time do Botafogo. E aí, vocês acham que é um nome, né? Um nome forte aí para o time do Botafogo? É um nome ideal para, né, comandar aí, né, o time do Botafogo? Tem também a informação aí que o Botafogo negocia a contratação do atacante Wesley, aquele mesmo ex-Corinthians que está jogando no Al Nassr da Arábia Saudita, né? Jogador aí que joga com Cristiano Ronaldo, que está sendo negociado, né? Nos últimos jogos, nos últimos dias aí jogou 11 jogos, né? Apenas 2 como titular, 32 minutos jogados, praticamente menos de um período, né? Menos de que um primeiro tempo. E nesses 11 jogos, né, ele tem um gol e uma assistência.
Mas aquilo, não tem rodagem, não tem, né, muitos minutos, tem apenas menos de um tempo de jogo nesses 11 jogos. Vamos ver aí como é que vai se sair aí no time do Botafogo. Mas e aí? É um nome forte, é um nome muito bom, é um nome ideal para o ataque do time do Botafogo? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.